Parte 2 de Guerra Organizacional. Você pode ter ideias brilhantes, pode ser capaz de inventar estratégias invencíveis, mas se o grupo que você lidera e de que você depende para executar seus planos é indiferente e pouco criativo, e se seus membros sempre colocam as prioridades deles em primeiro lugar, suas ideias não significarão nada. Você deve aprender a lição da guerra. É a estrutura do exército, a cadeia de comando e o relacionamento das partes com o todo, que dará força às suas estratégias. O objetivo primário na guerra é dar rapidez e mobilidade à estrutura do seu exército. Isso significa ter uma única autoridade no topo, evitando a hesitação e a confusão da liderança dividida. Significa dar aos soldados uma noção do objetivo global a ser além, cansado e a amplitude para agir a fim de realizar esse objetivo. Em vez de reagir como autômatos, eles serão capazes de se mostrarem sensíveis ao que está acontecendo no campo. Finalmente, significa motivar soldados, criar um espírito de corporação que lhes dá um ímpeto irresistível. Com forças assim organizadas, um general pode adaptar-se às circunstâncias mais rápido do que o inimigo, ganhando uma decidida vantagem. Este modelo militar é extremamente adaptável a qualquer grupo. Tem uma única e simples exigência. Antes de formular uma estratégia ou agir, compreenda a estrutura de seu grupo. Você sempre pode mudá-la e redesenhá-la para se adequar a seus propósitos. Os 3 capítulos seguintes o ajudarão a se concentrar nesta questão crítica e lhe dar opções estratégicas, modelos organizacionais possíveis a seguir, assim como erros desastrosos a evitar. Wall e viras arma de Alhaz. Do pensamento em grupo. A estratégia de comando e controle. O problema da liderança de qualquer grupo é que as pessoas inevitavelmente têm as próprias prioridades. Se você for autoritário demais, elas se ressentirão e se rebelarão silenciosamente. Se você for muito complacente, elas se voltarão a seu egoísmo natural e você perderá o controle. Você precisa criar uma cadeia de comando na qual as pessoas não se sintam constrangidas por sua influência, mas sigam sua liderança. Coloque no lugar as pessoas certas, pessoas que executarão o espírito de suas ideias sem serem autômatos. Comande de forma clara e inspiradora, concentrando a atenção na equipe, não no líder. Crie um sentido de participação, mas não caia no pensamento de grupo, a irracionalidade da tomada de decisão coletiva. Mostre-se como um modelo de justiça, porém jamais renuncie à unidade de comando. 82 Estratégia. 5A. Cadeia quebrada. A Primeira Guerra Mundial começou em agosto de 1914, e no final daquele ano, em toda a frente ocidental, britânicos e franceses foram apanhados em um beco sem saída com os alemães. Enquanto isso, entretanto, na frente oriental, a Alemanha estava derrotando os russos, aliados da Grã-Bretanha e da França. Os líderes militares ingleses tinham tentado uma nova estratégia. E o plano deles, apoiado pelo ministro da Marinha Winston Churchill e outros, era encenar um ataque a Galípoli, uma península no Estreito de Dardanelos. A Turquia era aliada da Alemanha, e Dardanelos era o portão de entrada para Constantinopla, a capital turca. Se os aliados pudessem tomar Galípoli, Constantinopla seria a próxima, e a Turquia teria de sair da guerra. Além disso, usando bases na Turquia e nos Balcãs, os aliados poderiam atacar a Alemanha pelo sudeste, dividindo seus exércitos e enfraquecendo sua capacidade para lutar na frente ocidental. Teriam também uma linha de suprimentos aberta até a Rússia. A vitória em Galípoli mudaria o curso da guerra. O plano foi aprovado e, em março de 1915, o general Sir Ian Hamilton foi nomeado para liderar a campanha. Hamilton, aos 62 anos, era um hábil estrategista e experiente comandante. Ele e Churchill tinham certeza de que suas forças, incluindo australianos e neozelandeses, levariam vantagem sobre os turcos. As ordens de Churchill foram simples: tomar Constantinopla. Ele deixou os detalhes para o general. O plano de Hamilton era desembarcar em 3 pontos no extremo sudoeste da península de Galípoli, assegurar as praias e correr para o norte. Os desembarques aconteceram no dia 27 de abril. Desde o início, quase tudo deu errado. Os mapas do exército eram imprecisos. As tropas desembarcaram nos lugares errados. As praias eram muito mais estreitas do que o esperado. Pior de tudo, os turcos revidaram inesperadamente, com fúria e muito bem. No final do primeiro dia, a maior parte dos 70.000 homens aliados tinha desembarcado,
Mas eles não conseguiam avançar além das praias, onde os turcos os deixariam cravados por várias semanas. Foi outro impasse. Galípoli tinha se tornado um desastre. Parecia que estava tudo perdido. Mas em junho, Churchill convenceu o governo a enviar mais tropas, e Hamilton imaginou um novo plano. Ele desembarcaria 20.000 homens na Baía de Suvla, cerca de 32 quilômetros ao norte. Suvla era um alvo vulnerável. Tinha um porto grande, o terreno era baixo e fácil, e estava sendo defendido apenas por um punhado de turcos. Uma invasão ali forçaria os turcos a dividirem suas forças, liberando os exércitos aliados ao sul. O impasse estaria desfeito, e Galípoli cairia. Para comandar a operação em Suvla, Hamilton foi obrigado a aceitar o inglês mais antigo disponível, o general de divisão Frederick Stopford. Abaixo dele, o major Frederick Hammersley lideraria a 11ª Divisão. Nenhum destes homens era a primeira escolha de Hamilton. Stopford, um professor do exército de 61 anos, nunca tinha liderado tropas na guerra. E, como é diferente a coesão de um exército reunido em torno de uma só bandeira, carregada para a batalha, ao comando pessoal de um general, e a de uma força militar aliada, alastrando-se por 50 ou 100 ligas, ou mesmo em lados diferentes do teatro. No primeiro caso, a coesão é a mais forte e a unidade a mais próxima. No segundo caso, a unidade é muito remota, com frequência consistindo de não mais do que uma intenção política compartilhada, e, portanto, apenas escassa e imperfeita, enquanto a coesão das partes é principalmente fraca e muitas vezes não mais do que uma ilusão. Da guerra, Karl von Clausewitz, 2780 até 2831. Estratégia 583. Via o bombardeio de artilharia como a única maneira de vencer uma batalha. E também era um homem doente. Hammersley, por sua vez, tinha sofrido um colapso nervoso no ano anterior. O estilo de Hamilton era informar seus oficiais sobre o propósito de uma batalha iminente, mas deixar a realização por conta deles. Era um cavalheiro, jamais indelicado ou prepotente. Em uma de suas primeiras reuniões, por exemplo, Stopford requisitou mudanças nos planos de desembarque para reduzir riscos. Hamilton polidamente submeteu-se à sua vontade. Hamilton tinha um pedido. Assim que os turcos soubessem dos desembarques em Suvla, mandariam reforços correndo. Hamilton queria que eles avançassem imediatamente para uma cadeia de montanhas a 6,5 quilômetros para o interior, chamada Tek-Tepe, e chegassem lá antes dos turcos. Tek-Tepe! Os aliados dominariam a península. A ordem era bastante simples, mas Hamilton, para não ofender seu subordinado, expressou-a em termos muito gerais. E o mais crucial, ele não especificou em quanto tempo. Foi tão vago que Stopford confundiu tudo. Em vez de tentar chegar a Tek-Tepe o mais rápido possível, ele achou que deveria avançar até as montanhas, se possível. Foi essa ordem que ele deu a Hammersley. E quando Hammersley, nervoso com tudo que se referia à campanha, transmitiu-a a seus coronéis, a ordem se tornou menos urgente e ainda mais vaga. Também, apesar de seu respeito por Stopford, Hamilton passou por cima do general de divisão em um aspecto. Negou um pedido de mais bombardeios de artilharia para desagregar os turcos. As tropas de Stopford seriam 10 vezes mais numerosas do que os turcos em Suvla, e Hamilton respondeu: mais artilharia seria supérfluo. O ataque começou de manhã cedo, no dia 7 de agosto. De novo, muita coisa deu errado. As mudanças de Stopford nos planos de desembarque causaram muita confusão. Desembarcando, os oficiais começaram a discutir, incertos quanto às suas posições e objetivos. Eles enviaram mensageiros para perguntar qual era seu próximo passo. Avançar? Consolidar? Hammersley não tinha respostas. Stopford tinha ficado em um barco ao largo, de onde controlava o campo de batalha. Mas nesse barco, era impossível alcançá-lo com rapidez suficiente para receberem ordens imediatas. Hamilton estava em uma ilha ainda mais distante. O dia se passou em discussões e intermináveis envios de mensagens. Na manhã seguinte, Hamilton começou a perceber que alguma coisa tinha saído muito errada. Por um avião de reconhecimento, ele soube que os pântanos ao redor de Suvla estavam vazios e sem defesa. O caminho para Tek-Tepe estava livre. As tropas só precisavam marchar, mas elas continuavam onde estavam. Hamilton decidiu visitar ele mesmo à frente. Chegando ao barco de Stopford no final daquela tarde, encontrou o general muito satisfeito consigo mesmo. Todos os 20.000 homens tinham desembarcado. Não,
Ele ainda não havia ordenado que as tropas avançassem até as montanhas. Sem artilharia, ele temia que os turcos contrassem 650. Na guerra, o que importa não são os homens, mas o homem. Napoleão Bonaparte, 1769-1821. Atacassem, e precisara do dia para consolidar sua posição e desembarcar suprimentos. Hamilton esforçou-se para se controlar. Soubera uma hora antes que os reforços turcos tinham sido enviados correndo para Suvla. Os aliados tinham de assegurar Tek-Tepe esta noite, ele disse. Mas Stopford era contra marchas noturnas. Perigoso demais. Hamilton conservou a calma e polidamente se desculpou. Quase em pânico, Hamilton decidiu visitar Hammersley em Suvla. Surpreso, ele encontrou o exército descansando na praia como se fosse um dia de feriado. Finalmente localizou Hammersley. Ele estava no outro extremo da baía, ocupado supervisionando a construção de seu quartel-general temporário. Indagado por que não tinha se apoderado das montanhas, Hammersley respondeu que tinha enviado várias brigadas com esse propósito, mas elas tinham encontrado a artilharia turca e seus coronéis lhe disseram que não podiam avançar sem mais instruções. A comunicação entre Hammersley, Stopford e os coronéis estava demorando uma eternidade. Ele havia retornado a mensagem para Hammersley, dizendo para proceder com cautela, descansar seus homens e esperar para avançar só no dia seguinte. Hamilton não conseguiu mais se controlar. Um punhado de turcos com poucas armas estava impedindo um exército de 20.000 homens de marchar meros 6,5 quilômetros. Amanhã de manhã seria tarde demais. Os reforços turcos estavam a caminho. Embora já fosse noite, Hamilton ordenou a Hammersley que enviasse uma brigada imediatamente a Tek-Tepe. Seria uma corrida decisiva. Hamilton retornou para um barco no porto a fim de monitorar a situação. Ao alvorecer do dia seguinte, ele observou o campo de batalha com o binóculo e viu, horrorizado, as tropas aliadas recuando às pressas para Suvla. Uma grande força turca tinha chegado a Tek-Tepe 30 minutos antes deles. Em poucos dias depois disso, os turcos conseguiram recuperar os charcos ao redor de Suvla e encurralar o exército de Hamilton na praia. Cerca de 4 meses depois, os aliados desistiram de seu ataque a Galípoli e evacuaram suas tropas. Interpretação. Ao planejar a invasão em Suvla, Hamilton pensou em tudo. Ele compreendia a necessidade do elemento surpresa, enganando os turcos quanto ao local de desembarque. Ele dominava os detalhes logísticos de um complexo ataque anfíbio, localizando o ponto-chave, Tek-Tepe, de onde os aliados poderiam romper o impasse em Galípoli. Ele traçou uma excelente estratégia para chegar até lá. Ele até tentou se preparar para as contingências inesperadas que sempre podem acontecer em batalha, mas ignorou a única coisa mais perto dele, a cadeia de comando e o circuito de comunicações pelo qual ordens, informações e decisões circulariam de um lado para o outro. Ele dependia desse circuito para lhe dar controle da situação e lhe permitir executar sua estratégia. Qualquer exército é como um cavalo, no que ele reflete o temperamento e o espírito de seu cavaleiro. Se existem uma inquietação e uma incerteza, elas se transmitem pelas rédeas, e o cavalo se sente inquieto e inseguro. Lone Star Preacher, Colonel John W. Thomason Jr., 1941. 7. Estratégia 585. Os primeiros elos na cadeia de comando eram Stopford e Hammersley. Ambos morriam de medo de riscos, e Hamilton errou ao não se adaptar às fraquezas deles. Sua ordem para chegarem até Tek-Tepe foi polida, civilizada e pouco enérgica. Stopford e Hammersley a interpretaram segundo seus temores. Eles viram Tek-Tepe como uma meta possível de ser alcançada depois de garantidas as praias. Os elos seguintes da cadeia eram os coronéis que liderariam o ataque a Tek-Tepe. Eles não tinham nenhum contato com Hamilton em sua ilha ou com Stopford em seu barco, e Hammersley estava ocupado demais para liderá-los. Eles mesmos estavam aterrorizados com a ideia de agir por conta própria e talvez atrapalhar um plano que nunca tinham entendido. Eles hesitavam a cada passo. Abaixo dos coronéis estavam oficiais e soldados que, sem liderança, foram deixados vagando pela praia como formigas perdidas. A imprecisão no topo virou confusão e letargia na base. O sucesso dependia da velocidade com que as informações podiam passar em ambas as direções ao longo da cadeia de comando, de modo que Hamilton pudesse compreender o que estava acontecendo e se adaptar mais rápido do que o inimigo.
A cadeia foi quebrada e Galípoli foi perdida. Quando o fracasso assim acontece, quando uma oportunidade de ouro escorre por entre seus dedos, você naturalmente procura uma causa. Talvez você culpe seus oficiais incompetentes, sua tecnologia imperfeita, sua inteligência defeituosa. Mas isso é olhar para o mundo de trás para frente. É garantia de mais fracassos. A verdade é que tudo começa de cima. O que determina seu fracasso ou sucesso são os estilos de liderança e a cadeia de comando que você traça. Se suas ordens são vagas e sem entusiasmo, ao chegarem ao campo de batalha não terão sentido. Deixe as pessoas trabalhando sem supervisão e elas retornarão a seu estado natural de egoísmo. Elas verão em suas ordens o que querem ver, e o comportamento delas promoverá seus próprios interesses. A não ser que você adapte seu estilo de liderança às fraquezas das pessoas em seu grupo, é quase certo terminar com uma ruptura na cadeia de comando. As informações no campo de batalha vão demorar muito para chegar até você. Uma cadeia de comando adequada e o controle que ela lhe dá não acontecem por acaso. É sua criação, uma obra de arte que requer atenção e cuidado constante. Ignore-a por sua própria conta e risco. Como são os líderes assim, como uma regra, serão os homens abaixo deles. Xenofonte. Delven, 86. Estratégia 5. Controle remoto. No final da década de 1930, o brigadeiro George C. Marshall pregava a necessidade de uma grande reforma militar. O exército tinha muito poucos soldados, eles eram mal treinados, a doutrina corrente não era adequada à tecnologia moderna e a lista de problemas continuava. Em 1939, o presidente Franklin D. Roosevelt teve de escolher seu próximo chefe do Estado-Maior do Exército. A indicação era crítica. A Segunda Guerra Mundial tinha começado na Europa, e Roosevelt acreditava que certamente os Estados Unidos estariam envolvidos. Ele compreendia a necessidade de reforma militar, portanto, passou por cima dos generais mais antigos e experientes e escolheu Marshall. A indicação foi uma maldição disfarçada, pois o departamento de guerra era irremediavelmente disfuncional. Muitos de seus generais tinham egos monstruosos e o poder de impor suas maneiras de fazer as coisas. Oficiais mais antigos, em vez de se aposentarem, assumiam cargos no departamento, acumulando bases de poder e feudos que faziam tudo possível para proteger. Um lugar de feudos, desperdícios, quebras de comunicação e tarefas sobrepostas, o departamento era uma bagunça. Como Marshall poderia reformar o exército para uma guerra global se não o podia controlar? Como ele podia criar ordem e eficiência? Cerca de 10 anos antes, Marshall havia servido como comandante auxiliar da Escola de Infantaria em Fort Benning, na Geórgia, onde havia treinado muitos oficiais. Enquanto serviu ali, ele estava registrando em um caderno os nomes de rapazes promissores. Logo depois de se tornar chefe do Estado, Marshall começou a aposentar os oficiais mais velhos no departamento de guerra e a substituí-los por estes homens mais jovens a quem havia treinado pessoalmente. Estes oficiais eram ambiciosos, compartilhavam seu desejo de reforma, e ele os incentivou a falar o que pensavam e a mostrar iniciativa. Entre eles, incluíam-se homens como Omar Bradley e Mark Clark, que seriam cruciais na Segunda Guerra Mundial. Mas ninguém era mais importante do que seu protegido, com quem Marshall passava a maior parte do tempo, Dwight D. Eisenhower. O relacionamento começou dias depois do ataque a Pearl Harbor, quando Marshall pediu a Eisenhower, então um coronel, para preparar um relatório sobre o que deveria ser feito no Extremo Oriente. O relatório lhe mostrou que Eisenhower pensava como ele a respeito de como dirigir a guerra. Nos meses seguintes, ele manteve Eisenhower na divisão de planos para a guerra e o observou de perto. Os dois homens se encontravam todos os dias. E nesse período, Eisenhower assimilou o estilo de liderança de Marshall, seu modo de conseguir que as coisas fossem feitas. Marshall testou a paciência de Eisenhower, indicando que planejava mantê-lo em Washington em vez de lhe dar as atribuições em campo que ele tanto queria. O coronel passou no teste. Muito parecido com o próprio Marshall, ele se dava bem com os outros oficiais, mas se impunha silenciosamente. Qual deve ser o resultado de uma operação que seja apenas em parte compreendida pelo comandante, visto ele mesmo não a ter concebido? Eu passei por uma penosa experiência como instigador no quartel-general, e ninguém valoriza mais esses serviços do que eu. E é principalmente em um conselho de guerra que esse papel é absurdo. Quanto maior o número e mais alta a patente dos oficiais militares que compõem o conselho, mais difícil será realizar o triunfo da verdade e da razão, por menor que seja a quantidade de dissidentes. Qual teria sido a ação de um conselho de guerra ao qual Napoleão propôs o movimento de Arcola, a travessia do Saint-Bernard,
a manobra de ou a de Gera e Jena. O tímido deve tê-las considerado imprudência, até loucura. Outros teriam visto milhares de dificuldades de execução, e todos teriam concordado em rejeitá-las. E se, ao contrário, elas tivessem sido adotadas e executadas por qualquer um que não fosse Napoleão, não teriam certamente demonstrado serem fracassos? Baron Antoine-Henri de Jomini, de 1779 a 1869. 9. Estratégia 5, 87. Em julho de 1942, quando os americanos se preparavam para entrar na guerra lutando junto com os ingleses na África do Norte, Marshall surpreendeu a todos ao nomear Eisenhower comandante do Teatro de Operações Europeu. Eisenhower, nessa época, era um tenente-coronel, mas ainda relativamente desconhecido, e em seus primeiros meses no cargo, enquanto os americanos passavam mal na África do Norte, os britânicos clamavam por uma substituição, mas Marshall ficou do lado de seu homem, oferecendo-lhe conselhos e incentivo. Uma sugestão importantíssima foi a de Eisenhower cultivar um protegido, como Marshall tinha feito com ele. Uma espécie de assessor ambulante que pensasse como ele e funcionasse como mediador com os subordinados. A sugestão de Marshall para o posto foi o Major-General Bradley, um homem que ele conhecia bem. Eisenhower aceitou a ideia, essencialmente duplicando a estrutura do corpo de assistentes que Marshall havia criado no Departamento de Guerra. Com Bradley colocado, Marshall deixou Eisenhower sozinho. Marshall posicionou seus protegidos por todo o Departamento de Guerra, onde eles tranquilamente divulgaram seu estilo de fazer as coisas. Para facilitar a tarefa, ele cortou o desperdício no departamento com total crueldade, reduzindo de 60 para 6 o número de delegados que se reportavam a ele. Marshall detestava excessos. Seus relatórios para Roosevelt o fizeram famoso por sua habilidade de resumir uma situação complexa em poucas páginas. Os 6 homens que se reportavam a ele descobriram que qualquer relatório que tivesse uma página a mais simplesmente não era lido. Ele ouvia suas apresentações orais com embevecida atenção, mas assim que fugiam ao assunto ou diziam algo mal pensado, ele desviava o olhar, entediado, sem interesse. Era uma expressão que eles temiam. Sem dizer uma palavra, ele deixava claro que não tinha gostado e que era hora de ir embora. Os 6 assistentes de Marshall começaram a pensar como ele ia exigir daqueles que a ele se reportavam a mesma eficiência e o mesmo estilo simplificado de comunicação que era exigido deles. A velocidade das informações fluindo de cima para baixo agora era 4 vezes maior. Marshall transpirava autoridade, mas jamais gritava e jamais desafiava os homens frontalmente. Ele possuía um dom para comunicar seus desejos indiretamente, uma habilidade que era ainda mais eficaz já que fazia seus oficiais pensarem sobre o que ele queria dizer. O brigadeiro Leslie R. Groves, diretor militar do projeto para o desenvolvimento da bomba atômica, certa vez chegou ao gabinete de Marshall para conseguir que ele autorizasse um orçamento para gastos no valor de 100 milhões de dólares. Encontrando o chefe do Estado imerso em papeladas, ele esperou enquanto Marshall comparava com atenção documentos e fazia anotações. Finalmente, Marshall descansou a caneta, examinou o pedido de 100 milhões de dólares, assinou e devolveu-o a Groves sem uma palavra. O brigadeiro agradeceu e estava se virando para sair, quando Marshall finalmente falou. Talvez esteja interessado em saber o que eu estava Achas que todos os gregos aqui podem ser reis? Não é bom ter uma carroça cheia de comandantes. Nós precisamos de um comandante, um rei, a quem Zeus, filho de Cronos, o trapaceiro, tenha dado o bastão e o direito de tomar decisões para seu povo. E assim, Ulisses dominou o exército. Os homens todos saíram de novo de seus barcos e cabanas e se reuniram em ovação. Ilíada, Homero, século 9 a.C. 10. 88 Estratégia 5. Zendo. Estava preenchendo um cheque de 3,52 dólares americanos para as sementes de grama de meu quintal. As milhares de pessoas que trabalharam como subordinadas de Marshall, seja no departamento de guerra ou no exterior no campo de batalha, não precisavam vê-lo pessoalmente para sentir sua presença. Elas a percebiam nos relatórios concisos, mas perspicazes, que seus assistentes lhes entregavam, na velocidade de suas respostas a perguntas e requisições, na eficiência do departamento e no espírito de equipe. Eles a sentiam no estilo de liderança de homens como Eisenhower, que haviam assimilado a maneira diplomática, mas enérgica de fazer as coisas. Em poucos anos, Marshall transformou o Departamento de Guerra e o Exército dos Estados Unidos.
Poucos realmente compreenderam como ele tinha feito isto. Interpretação. Tem interpretação. Quando Marshall se tornou chefe do Estado-Maior, sabia que teria de se conter. A tentação era entrar em combate com todos em todas as áreas problemáticas. A desobediência dos generais, os feudos políticos, as camadas de desperdícios. Mas Marshall era esperto demais para ceder a essa tentação. Primeiro, eram batalhas demais para travar, e elas o deixariam exausto. Ele ia se frustrar, perder tempo e provavelmente arrumar um ataque cardíaco. Segundo, ao tentar microadministrar o departamento, ele se envolveria em emaranhados mesquinhos e perderia de vista o quadro maior. E, finalmente, ele seria interpretado como um sujeito implicante. A única maneira de matar este monstro de muitas cabeças, Marshall sabia, era dar um passo atrás. Ele tinha de governar indiretamente por intermédio de outras pessoas, controlando com um toque tão leve que ninguém perceberia que ele dominava tudo. A chave para a estratégia de Marshall foi sua seleção, o treinamento e colocação de seus protegidos. Ele metaforicamente se clonou nestes homens, que desempenharam o espírito de suas reformas em seu nome, poupando-lhe tempo e fazendo-o parecer não como um manipulador, mas como alguém que delegava poderes. Seu corte de desperdícios foi pesado no início, mas depois que ele colocou seu selo, o departamento começou a funcionar eficientemente sozinho. Menos pessoas para lidar, menos relatórios irrelevantes para ler, menos tempo perdido em todos os níveis. Feito este enxugamento, Marshall podia guiar a máquina com um toque mais leve. Os tipos políticos que estavam obstruindo a cadeia de comando foram aposentados ou uniram-se no espírito de equipe que ele infundia. Seu estilo indireto de comunicação divertia algumas pessoas de sua equipe, mas era, na verdade, um modo muito eficaz de afirmar sua autoridade. Um oficial podia ir para casa achando graça por ter encontrado Marshall criando caso por causa de uma conta do jardineiro. Mas aos poucos ele começava a compreender que, se desperdiçasse um centavo, o seu chefe saberia. Relatórios reunidos e apresentados pelo Estado-Maior, por um lado, e pelo Bureau de Estatística, por outro, constituíam assim as fontes mais importantes de informação à disposição de Napoleão. Subindo pela cadeia de comando, entretanto, esses relatórios tendiam a ficar cada vez menos específicos. Quanto mais numerosas as etapas pelas quais eles passavam e mais padronizadas as formas como eram apresentadas, maior o perigo de se tornarem tão perfilados a ponto de quase perderem o sentido. Para se proteger deste risco e manter os subordinados atentos, um comandante precisa ter, além disso, uma espécie de telescópio direcionado. A metáfora é adequada, que possa apontar à vontade para qualquer parte das forças inimigas, do terreno ou de seu próprio exército, a fim de trazer informações que sejam não só menos estruturadas do que as transmitidas pelos canais normais, mas também feitas sob medida para satisfazer suas necessidades momentâneas. Teoricamente, o sistema regular de reportagem deveria dizer ao comandante que perguntas fazer, e o telescópio direcionado deveria lhe permitir responder a essas perguntas. Foram Xi, Estratégia 589. Como o departamento de guerra que Marshall herdou, o mundo atual é complexo e caótico. É cada vez mais difícil exercitar o controle através de uma cadeia de comando. Você não pode supervisionar tudo sozinho. Não pode ficar de olho em todo mundo. Ser visto como um ditador vai prejudicá-lo. Mas se você se submeter à complexidade e abandonar a cadeia de comando, o caos o consumirá. A solução é fazer como Marshall, operar por meio de uma espécie de controle remoto. Contrate representantes que compartilhem sua visão, mas possam pensar por si mesmos, agindo como você faria no lugar deles. Em vez de perder tempo negociando com cada pessoa difícil, dissemine um espírito de camaradagem e eficiência que se torna autopoliciador. Enxugue a organização, reduzindo o desperdício. Na equipe, nos relatórios irrelevantes sobre sua mesa, nas reuniões inúteis. Quanto menos atenção você gastar em detalhes insignificantes, mais tempo terá para o quadro mais amplo, para afirmar sua autoridade geral e indiretamente. As pessoas o seguirão sem se sentirem intimidadas. Isso é o máximo no controle. A loucura é exceção em indivíduos, mas a regra em grupos. Friedrich Nietzsche. Chaves para a guerra. Agora, mais do que nunca,
A boa liderança requer um toque hábil e sutil. A razão é simples. Estamos desconfiando mais da autoridade. Ao mesmo tempo, quase todos nós nos imaginamos como autoridades por nossa própria conta, oficiais e não soldados rasos. Sentindo necessidade de autoafirmação, as pessoas hoje colocam os próprios interesses antes dos da equipe. A unidade de grupo é frágil e pode facilmente se romper. Estas tendências afetam líderes em aspectos que eles mal sabem. A tendência é dar mais poder ao grupo. Querendo parecer democráticos, os líderes sondam toda a equipe atrás de opiniões, deixam o grupo tomar decisões, dão aos subordinados subsídios para a elaboração de uma estratégia geral. Sem perceber, estes líderes estão deixando a política do dia seduzi-los para transgredir uma das regras mais importantes da guerra e da liderança: a unidade de comando. Antes que seja tarde, aprenda as lições de guerra. Liderança dividida é receita para desastre. A causa das maiores derrotas militares da história. Uma das primeiras derrotas desse tipo foi a Batalha de Canas, em 216 a.C., entre os romanos e os cartagineses liderados por Aníbal. Os romanos eram 2 vezes mais numerosos do que os cartagineses, mas foram virtualmente aniquilados em um cerco estratégico executado à perfeição. Aníbal, é claro, era um gênio militar, mas com os romanos ficou uma boa parte da culpa por sua própria derrota. Eles tinham um sistema de comando falho, com 2 tribunos dividindo a liderança. Os 2 sistemas juntos, cruzando-se e controlados pela mão magistral de Napoleão, que tornaram possível a revolução no comando. Command in War, Martin van Creveld, 1985. Amanhã ao alvorecer, você partirá de Saint Cloud e viajará para Worms, ali atravessando o Reno, e garantirá que todas as preparações para que minha guarda atravesse o rio estejam sendo feitas ali. Em seguida, você prosseguirá para Kassel e se certificará de que o lugar está sendo colocado em estado de defesa e abastecido. Tomando as devidas precauções de segurança, você visitará a fortaleza de Hanau. Poderia ela ser assegurada com um coup de main? Se necessário, você visitará a cidadela de Marburg também. Depois você viajará para Kassel e me relatará por intermédio de meu chargé d'affaires naquele local, certificando-se de que ele esteja de fato ali. A viagem de Frankfurt a Kassel não deve ser feita de noite, pois você deve observar tudo o que possa me interessar. De Kassel, você vai viajar, também de dia, pelo caminho mais curto, até Colônia. A terra entre Wesel, Mainz, Kassel e Colônia deve ser reconhecida. Que estradas e boas comunicações existem ali? Colhe informações sobre comunicações. Char, 90 Estratégia 5 Exército. Discordando sobre como combater Aníbal, estes homens lutaram um contra o outro tanto quanto lutaram contra ele, e confundiram tudo. Quase 2000 anos depois, Frederico o Grande, rei da Prússia e líder de seu exército, venceu e sobreviveu às 5 grandes potências alinhadas contra ele na Guerra dos 7 Anos, em parte porque tomava decisões muito mais rápido do que os generais da aliança, que tinham de se consultar a cada movimento que faziam. Na Segunda Guerra Mundial, o general Marshall estava consciente dos perigos da liderança compartilhada e insistiu para que um supremo comandante liderasse os exércitos aliados. Sem sua vitória nesta batalha, Eisenhower não teria tido sucesso na Europa. Na Guerra do Vietnã, a unidade de comando desfrutada pelo general norte-vietnamita Vo Nguyen Diap lhe deu uma tremenda vantagem sobre os americanos, cuja estratégia foi traçada por uma multidão de políticos e generais. A liderança compartilhada é perigosa porque pessoas em grupos, com frequência, pensam e agem de maneira ilógica e ineficaz. Chame isso de pensamento de grupo. Pessoas em grupo são políticas. Elas dizem e fazem coisas que creem melhorar sua imagem perante o grupo. Elas querem agradar os outros, se autopromover, em vez de ver as coisas de forma desapaixonada. Onde um indivíduo pode ser corajoso e criativo, um grupo frequentemente fica com medo de arriscar. A necessidade de chegar a um acordo entre tantos egos diferentes mata a criatividade. O grupo possui uma mente própria. Essa mente é prudente, lenta para tomar decisões, sem imaginação e, às vezes, completamente irracional. Este é o jogo que você deve fazer. Faça o possível para preservar a unidade de comando. Mantenha as cordas a serem puxadas nas mãos. A visão estratégica abrangente deve vir de você, e apenas de você. Ao mesmo tempo, oculte suas pistas. Trabalhe nos bastidores. Faça o grupo se sentir participando de suas decisões. Busque o conselho deles, incorporando suas boas ideias,
polidamente recusando as ruins. Se necessário, faça pequenas mudanças estratégicas cosméticas para acalmar os animais políticos inseguros no grupo, mas basicamente confie em sua própria visão. Lembre-se do perigo da tomada de decisão em grupo. A primeira regra da boa liderança é jamais renunciar à sua unidade de comando. Control é um fenômeno difícil de alcançar. Muitas vezes, quanto mais você puxa as pessoas, menos controle tem sobre elas. Liderança é mais do que apenas berrar ordens. É preciso sutileza. No início de sua carreira, o grande diretor de cinema sueco Ingmar Bergman costumava se sentir atolado em frustração. Ele tinha visões dos filmes que desejava fazer, mas o trabalho de diretor era tão oneroso e a pressão tão grande que ele descontava em seu elenco e sua equipe, berrando ordens e atacando-os por não lhes darem o que ele queria. Alguns ficavam cozinhando ressentimentos por seu estilo ditatorial. Outros se tornavam autômatos obedientes. Em quase todos os novos filmes, Bergman tinha de começar tudo outra vez com um novo elenco e nova equipe, o que só piorava as coisas. Mas ele acabou montando um time dos melhores entre Kassel e Paderborn. Qual é a importância de Kassel? O lugar está armado e capaz de resistência? Avalie as forças do príncipe eleitor no que diz respeito a seu presente estado, sua artilharia, milícia, locais fortes. De Colônia, você viajará para me encontrar em Mainz. Você deve ficar na margem direita do Reno e apresentar uma breve apreciação do campo em torno de Düsseldorf, Wesel e Kassel. Eu estarei em Mainz no dia 29, a fim de receber seu relatório. Você pode ver por si mesmo que é importante para o início da campanha e seu progresso que você tenha o terreno bem impresso em sua memória. Instruções de Napoleão por escrito a seu general de campo, citadas em Command in War, Martin van Creveld, 1985. 13. Estratégia 591. Negrafistas, editores, diretores de arte e atores na Suécia. Gente que compartilhava os seus altos padrões e em quem confiava. Isso lhe permitiu afrouxar as rédeas de comando. Com atores como Max von Sydow, ele podia apenas sugerir o que tinha em mente e observar o grande ator dar vida às suas ideias. O controle maior agora vinha das rédeas soltas. Um passo crítico ao se criar uma cadeia de comando eficiente é montar uma equipe qualificada que compartilhe suas metas e valores. Esse time lhe dá muitas vantagens. Pessoas motivadas, cheias de ânimo, que possam pensar sozinhas. Uma imagem de pessoa que sabe delegar poderes. Um líder justo e democrático. E uma economia de sua própria e valiosa energia, que você pode redirecionar para o quadro maior. Ao criar este time, você está procurando pessoas que compensem suas deficiências, que tenham as habilidades que faltam a você. Na Guerra Civil Americana, o presidente Abraham Lincoln tinha uma estratégia para derrotar o Sul, mas faltavam-lhe antecedentes militares e ele era desprezado por seus generais. De que adiantava uma estratégia se não podia realizá-la? Mas Lincoln logo encontrou seu companheiro de equipe no general Ulysses S. Grant, que compartilhava sua crença na guerra ofensiva e não tinha um ego exagerado. Quando Lincoln descobriu Grant, agarrou-se a ele, colocou-o no comando e deixou que ele dirigisse a guerra como achasse melhor. Cuidado ao montar sua equipe para não ser seduzido pela perícia e a inteligência. Caráter, habilidade para trabalhar sob seu comando e com o resto da equipe, e capacidade de aceitar responsabilidades e pensar com independência são igualmente importantes. Foi por isso que Marshall demorou tanto tempo testando Eisenhower. Talvez não lhe sobre todo esse tempo, mas jamais escolha um homem só por seu currículo brilhante. Procure por trás de suas habilidades sua constituição psicológica. Confie na equipe que você montou, mas não seja seu prisioneiro nem lhe dê indevido prestígio. Franklin D. Roosevelt tinha seu famigerado grupo de especialistas, os conselheiros e membros do gabinete de quem ele dependia para suas ideias e opiniões, mas nunca os deixava participar da verdadeira tomada de decisão e os impedia de aumentarem as próprias bases de poder dentro da administração. Eles os via simplesmente como ferramentas, ampliando suas próprias habilidades e poupando para si mesmo um tempo precioso. Ele sabia o que significava unidade de comando e nunca se deixava seduzir a violentá-la. Uma função-chave em qualquer cadeia de comando é receber informações rapidamente das trincheiras, permitindo que você se adapte rápido às circunstâncias. Quanto mais curta e mais otimizada a cadeia de comando, melhor para o fluxo de informações. Mesmo assim, as informações muitas vezes se diluem ao passar pela cadeia. Os detalhes importantes que revelam tantas coisas se tornam padronizados e gerais à medida que são filtrados através de canais formais. Algumas pessoas na cadeia também
interpretarão as informações por você, filtrando o que você escuta. Para ter um conhecimento mais direto, seria bom que você visitasse de vez em quando o campo de batalha pessoalmente. Marshall às vezes aparecia incógnito em uma base militar para ver com seus próprios olhos como suas reformas estavam sendo feitas. Ele também lia cartas dos soldados. Mas nestes dias de crescente complexidade, isto pode consumir muito de seu tempo. Você precisa é daquilo que o historiador militar Martin Van Crevel chama de um telescópio direcionado. Pessoas em várias partes da cadeia de informação e outros lugares para lhe dar informações instantâneas do campo de batalha. Estas pessoas, uma rede de informações formada por amigos, aliados e espiões, permitem que você ignore a cadeia em marcha lenta. O mestre neste jogo foi Napoleão, que criou uma espécie de brigada espiã de oficiais mais jovens em todas as áreas do exército, homens escolhidos por sua lealdade, energia e inteligência. Em cima da hora, ele mandava um destes homens a uma frente ou guarnição distante, ou mesmo para o quartel-general inimigo, com instruções secretas para colher o tipo de informação que ele não poderia obter com a rapidez necessária por canais normais. Em geral, é importante cultivar estes telescópios direcionados e plantá-los em todo o grupo. Eles lhe dão flexibilidade na cadeia, espaço de manobra em um ambiente geralmente rígido. O único grande risco para sua cadeia de comando vem dos animais políticos no grupo. Pessoas assim são inevitáveis. Elas surgem como ervas daninhas em qualquer organização. Não apenas agem por conta própria, como montam facções para promover suas próprias prioridades e quebram a coesão que você construiu, interpretando seus comandos para seus próprios propósitos. Encontrando brechas em qualquer ambiguidade, elas criam rupturas invisíveis na cadeia. Tente eliminá-las antes que apareçam. Ao contratar sua equipe, examine o histórico dos candidatos. São inquietos? Movem-se com frequência de um lugar para o outro? Esse é um sinal do tipo de ambição que os impedirá de se ajustarem. Quando as pessoas parecem compartilhar suas ideias exatamente, cuidado. É provável que as estejam espelhando para encantar você. A corte da Rainha Elizabeth I da Inglaterra estava cheia de tipos políticos. A solução de Elizabeth foi ser discreta em suas opiniões. Sobre qualquer assunto, ninguém fora de seu círculo íntimo sabia o que ela pensava. Assim ficava difícil que as pessoas a espelhassem, que disfarçassem suas intenções por trás de uma fachada de perfeito acordo. A sua era uma sábia estratégia. Outra solução é isolar os espiões políticos, não lhes dar espaço de manobra dentro da organização. Marshall fazia isto infundindo no grupo seu espírito de eficiência. Quem perturbava esse espírito ficava em evidência e podia ser rapidamente isolado. Em qualquer situação, não seja ingênuo. Uma vez identificados os espiões no grupo, você deve agir rápido para impedi-los de construir uma base de poder de onde possam destruir sua autoridade. 14. Estratégia 593. Finalmente, preste atenção às ordens em si, às suas formas, assim como à sua substância. Ordens vagas são inúteis. Ao passarem de pessoa para pessoa, elas são irremediavelmente alteradas, e sua equipe começa a vê-las como símbolos de incerteza e indecisão. É crítico que você mesmo seja claro sobre o que deseja antes de emitir suas ordens. Por outro lado, se seus comandos são específicos demais e muito restritos, você encorajará as pessoas a agir como autômatos e deixar de pensar por si mesmas, o que elas devem fazer quando a situação exigir. Não errar em uma ou outra direção é uma arte. Aqui, como em tantas outras coisas, Napoleão era um mestre. Suas ordens eram cheias de detalhes interessantes, que davam a seus oficiais uma ideia de como sua mente funcionava, permitindo-lhes ao mesmo tempo margem para interpretações. Com frequência, ele explicava minuciosamente possíveis contingências, sugerindo como o oficial podia adaptar suas instruções caso fosse necessário. Mais importante, ele tornava suas ordens inspiradoras. Sua linguagem comunicava o espírito de seus desejos. Uma ordem bem enunciada tem um poder a mais. Em vez de se sentir como um lacaio, ali apenas para executar os desejos de um imperador distante, quem a recebe torna-se participante de uma grande causa. Ordens burocráticas, suaves, filtram-se em atividade apática e execução imprecisa. Ordens claras, inspiradoras, fazem os oficiais se sentirem no controle e enchem as tropas de espírito de combate. Imagem: as rédeas. Um cavalo sem rédea é inútil.
Mas igualmente ruim é o cavalo cujas rédeas você puxa a cada passo, em um vão esforço de controlar. O controle vem quase do abandono, segurando as rédeas tão de leve que o cavalo não sente nenhum puxão, mas percebe a mais ligeira mudança na tensão e reage como você deseja. Nem todos sabem dominar tal arte. Autoridade. Melhor um mau general do que dois bons. Napoleão Bonaparte. Show. 94 Estratégia. 5. Inverso. Nada de bom pode vir de uma liderança compartilhada. Se um dia lhe oferecerem uma posição na qual você terá de dividir o comando, recuse, pois o empreendimento vai fracassar e você será considerado o responsável. Melhor aceitar um posto inferior e deixar a outra pessoa fazer o trabalho. Mas é sempre prudente tirar vantagem da estrutura de comando falha de seu adversário. Nunca se deixe intimidar por uma aliança de forças contra você. Se eles dividem a liderança, se são governados por comitê, sua vantagem é mais do que suficiente. Na verdade, faça como Napoleão e procure inimigos com esse tipo de estrutura de comando. Você não pode deixar de vencer.